Para dar sequência ao primeiro episódio aí da vida da Carol, não, tô brincando, tá? Para dar sequência a essa nossa conversa sobre depressão, ansiedade e tudo mais, a gente começa agora a segunda parte da conversa com Paulo Trindade. Bem, fiquei lá um tempo na casa da minha mãe, escrevi para o meu ex-chefe, disse, ele foi muito bacana, quando você voltar, seu emprego tá aqui, se você ainda quiser, a porta tá aberta para você. Na minha cabeça, o que eu falei? Pensei, né? Vou me afundar no trabalho e não penso mais em nada. Tipo, na minha cabeça era isso, vou focar só no trabalho que todo o resto vai funcionar. Voltei para Curitiba e voltei para o trabalho. Eu não sei até que ponto que a minha estratégia foi tiro no pé ou não, mas eu tinha uma viagem a trabalho logo depois que eu voltei. Eu chamei uma das coordenadoras da viagem e contei o que aconteceu. E falei assim, olha, eu sei que você está separando os quartos, e enfim, aconteceu isso comigo, então se você puder me colocar com a fulana ou com a ciclana, eu me sinto melhor com elas e tal, parará. E maravilhoso, ela me colocou, foi viajar e tá tudo certo. Na viagem, eu comecei a ter... Não dá para explicar, é um negócio físico mesmo. Sabe quando você tá ansioso que vai encontrar alguém, ansioso para um show, ansioso, aquele negócio que fica na barriga? Eu brinco, falo que é reco na barriga. Você fica com aquele negócio na barriga, era aquilo. Só que você fica com aquilo sem motivo, você não vai encontrar ninguém, você não vai para um show legal, você não tem nada e você fica com aquilo. E o médico tinha me falado que eu podia tomar até 6 comprimidos no dia. Ó, começou a ter a crise, você toma um, passou X tempo, você toma outro, se não for melhorando, você pode tomar até 6 no mesmo dia. Maravilhoso. Num espaço, sei lá, de tanto tempo, já tinha tomado 6 e nada melhorava. Voltei de viagem, e aí liguei para o médico, e a gente sempre ajustando a medicação. Caí na besteira, de novo, não sei até onde que isso foi bom ou ruim, de contar para uma outra pessoa do meu trabalho. Porque, na verdade, eu me sentia sozinha e eu só queria apoio. Eu estava perdida. Eu não podia ficar ligando pro meu médico 24 horas. Quer dizer, poder, até podia, mas você quer alguém por perto. Enfim, e não adiantava e cada vez mais as pessoas se afastavam de mim. E depois eu descobri, eu saí desse trabalho, enfim, e eu acabei indicando um amigo para trabalhar lá. E aí ele me contou um dia que... Nossa, foi a Carol que te indicou aqui, né? Aí ele falou, foi sim. Aí ele falou, nossa, você é amiga daquela louca? Então, tipo assim, eu era tirada de louca no trabalho. E aí por que eu tô contando isso? Porque eu chamo a atenção das pessoas, porque às vezes tem alguém do nosso lado, nosso trabalho, nosso primo, nosso amigo, que a única coisa que ele tá precisando é de ajuda. E que se você ouvir ele por 5 minutos e ouvir ele de uma maneira muito mais... Na essência. Na essência. Se você ouvir na essência, você tá de fora da situação e de repente você pode falar, putz, o que essa pessoa tá precisando é de um tarará. E dar o caminho, e ajudar a dar o caminho. E eu falei assim, olha... E nem por maldade, tá? Porque às vezes as pessoas fazem isso sem maldade, às vezes só foi um jeito de falar de mim, não que eles me acham realmente louco ou alguma coisa assim, mas... Talvez teve um sentido positivo também. Mas a falta de responsabilidade, as pessoas não têm noção disso, da responsabilidade quando alguém com depressão acha que pode confiar e aí toma mais uma porrada. Porque é isso, é mais uma porrada. Você fala, puta, cara, eu realmente tô sozinha no mundo. Eu não tenho absolutamente ninguém. E ninguém entende o que eu tô passando. E aí, na época, era louca. Era louca. Era louca pro trabalho, era louca pro ex-namorado, era louca pras pessoas. Muitos amigos, né? Que foi exatamente nessa hora que a gente faz um divisor de águas e...
e fala assim, ai, mas tá pesado ficar do lado da Carol, né? Ela tá com uma energia tão ruim, não dá pra ficar do lado dela, não. E aí a pessoa vai se afastando e vai se afastando e tudo mais. A gente falou do coach, e aí onde que eu chego nisso? Eu fiquei por um bom tempo fazendo tratamento, e aí eu tive o desmame do remédio. Tava maravilhosa, sem tomar remédio nenhum, mas ainda com psicólogo. O tempo todo, né? Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Só que aí acontecia algum fato específico que todos aqueles sintomas voltavam. E voltavam assim, parecia que apertava um botão e prum, e voltava. E aí a psicóloga falava, Carol, será que não é o momento para voltar a tomar o remédio? E aí eu ligava para o meu psicólogo, para o meu psiquiatra, passava tudo o que estava acontecendo e tudo de novo voltava a tomar o remédio. Por mais pelo menos 6 meses para começar a fazer o desmame e tal. Aí era de novo, sem remédio, de novo. Alguma coisa acontecia, aquele soco na cara e de novo todo o remédio. E isso foi por um tempo. Voltei para São Paulo em 2017, estava numa das piores crises, fui para minha psicóloga, fui para minha psicóloga e assim, voltei a tomar o remédio porque aí a crise estava braba de novo. Só que aí eu comecei a ter um acompanhamento muito de perto. Essa psicóloga, ela era fantástica, ela me deixava à disposição 24 horas. Qualquer coisa que eu tinha, eu mandava um WhatsApp para ela, respira e tal. Então ela teve um acompanhamento muito de perto comigo. Parei de tomar o remédio de novo. Até que teve um dia e ela virou. Só que nesse processo que eu tô contando, foram passando anos, tá? Não é que foi do dia pra noite. Eu fui lendo muitos livros, assistindo muito vídeos no YouTube sobre o assunto, enfim, me apegando muito à religião, muito. Então, independente que religião que você tenha, isso é muito importante, isso dá uma força fora do comum. Até que um dia eu tive um problema, que era teoricamente um problema simples. Eu só estava terminando um relacionamento de pouco tempo. A psicóloga olhou para mim e disse, não é a hora de voltar a tomar o remédio? E aquilo me deu um... Não. Eu falei para mim mesma, não é o tempo, não é a hora de tomar remédio. Cara, porque se tá acontecendo isso, então vai ser assim para minha vida inteira? Toda vez que acontecer um problema, ou no meu trabalho, ou de relacionamento, ou eu vou ter que voltar a tomar todo o remédio de novo, minha vida inteira, eu tenho que ver aonde está o problema. Porque alguma coisa tem. Na minha cabeça, alguma coisa tinha. Ou era um bloqueio, ou era um trauma dessa vida ou de outras, para quem acredita, ou você traz aquilo na genética. Enfim, eu não sabia o que era, e eu falei, eu vou buscar saber. Mas remédio eu não quero voltar a tomar. Ou eu posso voltar a tomar agora, mas eu vou atrás disso e isso não vai durar minha vida inteira, que eu não quero ser dependente disso. Pois bem, foi aí que Dona Márcia, donada, que tá ali atrás das câmeras, a Márcia me ligou, a gente não se via, não sei absolutamente quantos anos fazia que não nos víamos. Muito tempo. Carol, vamos sair para tomar um café e tal, como que tá? E parará. Ah, vamos. Para mim, ela só queria conversar, sei lá, vou matar a saudade. Foi quando ela me contou do... E assim, e eu sou muito assim, vamos. Eu nem sabia direito o que era. Vambora. Minto, vamos lá. Pulei uma parte de novo. Antes da Márcia me ligar, eu fiz um curso uma vez... E eu conheci algumas pessoas e um dos dias eu estava com a minha pior crise de ansiedade. Eu tinha dor física na perna, física mesmo. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Estava em casa, na cama, eu não conseguia levantar da cama. Mas não é que eu não conseguia levantar de tristeza, como a depressão. Eu não estava triste, mas eu estava ali só com crise de ansiedade. Minha perna doía, não conseguia me mexer. Eu lembrei que uma das meninas que fez o curso comigo fazia PNL.
E aí, do nada, eu mandei uma mensagem para ela. Ela mora em Porto Alegre. E eu falei, Dai, quando você puder pegar minha mensagem, me retorna, eu preciso falar com você. Eu contei um pouquinho do que estava acontecendo. Ela entrou na hora, no FaceTime, e aí fez alguns processos comigo. Intervenções. Fez algumas intervenções. Eu desliguei com ela, eu levantei da cama e andei como se eu nunca tivesse tido aquela dor na perna. Legal. Eu falei, cara, isso é muito louco, né? Pra quem não entende, fala assim, meu, é muito louco. Nisso a Márcia me ligou e falou desse curso. Quando eu comentei com ela, ela até ficou preocupada. Putz, vamos ver se não vai ter intervenção, eu tenho medo do jeito que você tá, eu queria ver como que vai acontecer. Enfim, e fui. Fui para esse curso que, por acaso, quem estava dando treinamento? Paulo. Foi aí que a gente se conheceu. E aí, a partir daí, eu acho que você pode falar mais que eu, ou nossas histórias vão... A partir daqui, nossas histórias vão se cruzar. Sim. Mas foi exatamente... Eu vou deixar ele falar do treinamento, porque eu lembro das experiências, mas eu sei que no dia que terminou, foi um final de semana, o dia que terminou, eu sabia exatamente o caminho que eu tinha que ir. Parecia que eu nunca tinha passado por tudo aquilo que eu passei. Era uma força que eu não sabia de onde vinha tudo aquilo. Olha, eu me emociono. Era uma força que eu não sabia que eu tinha, não sabia de onde vinha. E a única coisa que eu queria era... A minha irmã fez, né, comigo no mesmo final de semana. Ela foi muito mais desacreditada, acabei puxando ela. E no fim eu levei meu pai, minha mãe, e se eu pudesse eu queria levar todo mundo, porque assim, foi um divisor de águas, total. Eu sabia exatamente que eu precisava continuar me tratando, mas totalmente de uma outra maneira do jeito que estava sendo. Isso foi em 2018, dezembro de 2018. Nós estamos em novembro de 2019. O que foi pra você depois do treinamento? Tem um ano. Então, é isso que eu ia falar. Não tem um ano. Eu não era blogueira. Eu tinha uma vida comum. Eu tinha uma loja eu era sócia, sou ainda sócia do meu pai, e eu estava entrando numa carreira de consultora financeira. Mas eu tinha uma vida comum, dessas pessoas que trabalham, que eu nunca pensei em ser blogueira. Eu nunca pensei em ter um canal na internet. Eu nunca pensei... Hoje em dia é muito comum, né? As meninas novas, o pessoal novo, 15, 20 anos. O que você quer ser? Eu quero ser youtuber, eu quero ser blogueiro. Eu tô fazendo 40 anos, eu nunca pensei nisso na vida. Quantos seguidores, Carol, hoje? Hoje, 69. 69 mil? 69 mil. Nossa! E foi um boom, de um ano pro outro. Legal. Fazendo o quê? Sendo eu. Legal. Muita gente me escreve e fala assim, o que eu preciso fazer para ganhar seguidor? Tipo, ser você. Porque é a única coisa que eu consigo responder. Porque eu não fiz estratégia de marketing, eu não fiz... Até você outro dia comentou com técnicas de PNL. Carol, em vez de você falar assim, fala, não fiz. Eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou eu. E o negócio foi crescendo naturalmente, minha vida fez isso aqui. Hoje eu não sou mais consultora financeira, eu tive que largar a consultoria financeira porque eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Não só tempo para me dedicar, você percebe exatamente aquilo que você quer. Você está trabalhando com aquilo que você realmente gosta e te dá prazer? Ou você está trabalhando porque simplesmente você tem... Não sei, pelo financeiro. Necessidade. Não, até pelo financeiro. Porque muita gente fala assim, eu nem gosto tanto do meu trabalho, mas eu ganho muito bem. Sim. Mas eu ganho muito bem fazendo isso. E eu ganhava muito bem sendo consultora financeira. Eu tinha uma vida muito confortável. Era aquele negócio de você pagar todas as suas contas, comprar tudo que você queria e ainda sobrar dinheiro na conta no final do mês. E essa sensação é maravilhosa. Sim. Só que vai passando o tempo, essa sensação maravilhosa não te ganha mais. Porra, mas eu não gosto tanto disso. Não é isso que me motiva. Eu gosto muito mais de pegar meu celular e fazer um story no carro do que ser consultora financeira. E aí você começa, só que aí, com a ajuda disso,
E eu viro e mexe, eu faço isso, minha irmã faz isso, a gente pega a apostila do curso, relembra algumas coisas e tal, e o negócio volta. Puta, o que eu faria? Você se concentra e fala, o que eu faria se acontecesse isso, isso e isso? E aí vai. Hoje eu não sei o que vai ser na minha vida. Eu não tenho mais um salário. Dia 10, dia 30, sei lá, o dinheiro não vai mais cair na minha conta. Só que eu não me preocupo. É muito louco isso. Porque eu não me preocupo. Simplesmente acontece. Porque você confia em você. Você sabe aquilo que você vai fazer. Então, sobre o curso, eu lembro que teve algumas dinâmicas, eu lembro que a gente passou por algumas coisas, mas o que exatamente acontece, aí é com você. Aí você sabe falar muito melhor do que eu, porque eu só tava lá vivendo aquilo, só. Eu disse de alguns profissionais, falei do psicólogo, falei do terapeuta, falei do psiquiatra, mas eu não tenho base científica nem técnica para entrar muito sobre esse assunto. Nós entramos aqui e falamos superficialmente sobre depressão, sobre ansiedade, para entrar naquilo que eu verdadeiramente faço da minha vida. E tem também o coaching, mas eu sou um treinador comportamental, eu realizo treinamentos de alto impacto, de um final de semana ou até mesmo 3 dias. Esses treinamentos comportamentais são treinamentos que auxiliam no processo terapêutico. Inclusive, dentro dos meus treinamentos, eu tenho psicólogo, psicóloga, que são nossos parceiros, que assistem todo o processo desde o início até o final. Esses psicólogos, esses terapeutas, inclusive, indicam pacientes para que eles passem pelo processo no intuito de acelerar o processo terapêutico. Então, o que serve? Só te dando um gancho, porque a partir do momento que você está se conhecendo melhor, você consegue ajudar o profissional. Exatamente. Eu não deixei, tá? Só um gancho. Eu não deixei de fazer um tratamento em nenhum momento. Eu fiz o curso e deixei. É um aliado, né? É um acessório. Então, assim, de repente, existe um prazo no processo terapêutico. Existe um prazo. Não é um prazo tão curto. Mas você também não deve deixar de passar por um psicólogo, por um terapeuta, largar tudo, largar remédio, largar tudo, achar que somente num final de semana a tua vida vai mudar completamente. Mas muitas pessoas que saem de um treinamento comportamental, o que elas fazem? O que elas recebem? Recebem muito estímulo. Por quê? Porque nós estamos em um ambiente controlado, que nós realizamos exercícios, porque nós realizamos dinâmicas e porque verdadeiramente você entende muitas coisas num processo acelerado de aprendizado. Nós utilizamos ferramentas da programação neurolinguística, inclusive a Carol falou que passou por uma intervenção, inclusive pelo FaceTime, e ela conseguiu sair andando, enfim. Acontece isso, Paulo, com a PNL? Sim, acontece. Tá? A PNL é uma ferramenta, é uma matéria tirada da psicologia. Então, dá muito certo. A PNL, hoje em dia, existem profissionais, eu tenho meu mentor, meu professor, inclusive, de programação neurolinguística, que faz intervenções com clientes, enfim, ele consegue atender individualmente também utilizando a PNL, tá? Bom, mas por que eu estou falando muito sobre todos os casos? Porque o que eu faço, tá, é um treinamento chamado Genium. Esse treinamento ele tem duração de até 3 dias. Esse treinamento é o treinamento que você vai passar identificando os seus pontos fortes, identificando suas fortalezas, mas principalmente olhando, abrindo seus olhos para os pontos que você precisa se desenvolver. Às vezes, você acha que você teve uma depressão, um quadro depressivo ou talvez um quadro de ansiedade naquele exato momento, naquela data exata onde tudo começou. E o que o treinamento comportamental, o que um Genium pode mostrar para você? Ele vai mostrar para você que a depressão, a ansiedade, ela não começa ali, ela começa lá atrás, quando você talvez era pequenininho, pequenininha, desde o momento que você nasceu, talvez até antes, e todas as passagens da sua vida, tudo aquilo que você passou, tanto de bom quanto de ruim, teve registros neurais. Esses registros neurais, eles vão formando uma espécie de nós, uns nozinhos tão pequenininhos ou talvez nós maiores, que eu costumo dizer que seriam conexões neurais, chamadas de sinapse neural.
Essas sinapses, o que acontece com elas? Elas vão formando mensagens, imagens linkadas a emoções. Então, quando você lembra de alguma coisa, você sente uma emoção muito forte, talvez uma emoção não positiva. E quando isso vai somando, você faz questão de ser forte, cada vez mais ser mais forte e ignorar todos os problemas que vão acontecendo na sua vida. Então, a cada trauma, a cada registro, talvez, principalmente as mulheres, sofreram um abuso quando criança e não têm coragem de publicar isso, de conversar com um familiar, de buscar uma ajuda com um profissional e guardam isso a todo tempo, todo instante. E quando elas se tornam mulheres adultas, tudo isso explode, desencadeia diversos problemas. Então, por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque se você tem esse tipo de sintoma, se você se encontra nesse quadro, se você está se identificando com a Carol, nós estamos aqui falando para você que você deve sim buscar uma ajuda, que você deve sim buscar autoconhecimento. As pessoas hoje que não estão se conhecendo e hoje em dia, por que cada vez mais dentro do nosso país, estatisticamente, eu não te trago números porque isso vem crescendo muito, mas a Organização Mundial da Saúde nos traz que a cada momento que passa, mais pessoas estão entrando em quadros depressivos, tomando antidepressivos, estão mais ansiolíticos porque estão ansiosas demais. Então isso cresce a cada dia. O Brasil hoje é um dos maiores países dentro de quadros depressivos e quadros de ansiedade. E por que eu estou aqui? Porque o meu produto, aquilo que eu faço da minha vida, que é realizar treinamentos de imersão, faz com que você entre num quadro de... É como se fosse um acelerador de resultado. Não que você deve largar tudo, simplesmente receber um estímulo e sair depois achando que você é o Superman, a Supergirl. Não, de forma alguma. Você vai receber sim estímulo, muito estímulo. Depois, obviamente, que a empresa que nós trabalhamos, que é a Clar Treinamentos, ela te dá um acompanhamento. Mas o que eu digo a você, se você tem esse quadro e você gostaria de acelerar os seus resultados, se conhecer ainda mais, receber ferramentas para que você continue no teu processo evolutivo, o treinamento comportamental é muito interessante, faz toda a diferença. Faz muita diferença. O que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é que muito provavelmente seja o primeiro do assunto, a gente depois vai falar mais disso, é que nos stories é sempre 15 segundos. Ai, Carol, o que você passou? Eu sempre recebo muita pergunta sobre isso. E o story desaparece. Então a gente está fazendo um registro, contando um pouquinho. E o que você fez? Carol, pelo amor de Deus, não é possível que você veio falar que você um dia tentou se matar e hoje você é uma pessoa que ri todos os dias e que está aqui. É possível. Então aqui eu estou contando um pouquinho, bem... sucinto do que aconteceu e o que foi o meu divisor de águas. Quero deixar claro que de jeito nenhum isso é um public post, como a gente costuma dizer, mas eu vou ter o maior prazer do mundo se você me escrever alguma coisa assim, ou pelo próprio YouTube, ou pelo Instagram, te dar as direções, contar um pouquinho mais, que senão também fica um pouquinho, né, extenso a gente ficar falando, e dar até o contato do Paulo, dar o contato da equipe do Paulo, se você de repente se interessou por causa disso. Tô falando, não é um public post, tô abrindo meu coração. Esse é um assunto que pouquíssimas pessoas sabiam, né, porque a partir de agora todo mundo vai saber. Porque as pessoas sabiam que eu tive depressão, mas não soube exatamente o que eu fiz, que realmente eu tentei me matar, que realmente eu me afastei de muitos amigos. E te digo uma coisa, às vezes parece que é o fim do mundo se afastar de amigo, mas depois lá na frente você entende que foi a melhor coisa que te aconteceu, tá? Tipo, só pegando esse parênteses. Só para falar sobre amigos, você é a média das 5 pessoas que você anda. Preste atenção nisso, das pessoas que estão ao seu redor, estão andando com você, dos conselhos que você vem recebendo das pessoas, daquilo que você fala, de repente, do seu sonho, do teu objetivo. Você fala para as pessoas qual é a receptividade dessas pessoas em relação àquilo que você quer. Então, preste atenção bastante nisso. Até hoje, é engraçado dizer, mas até hoje, às vezes eu encontro um amigo e ele fala assim para mim, Paulo, você não acha? Eu ouvi isso esses tempos.
você não acha que você tá um pouco velha para ser youtuber ou para querer ser blogueira ou alguma coisa assim? Com certeza, essa frase, um tempo atrás, iria me magoar de uma maneira, ia me fazer questionar de tipo, cara, será que ele não tem razão? Será que eu não tô viajando em querer fazer tudo isso agora? Não. Isso entra na minha cabeça, eu dou risada mentalmente e falo, meu, coitada de pensar assim, né? Aí eu falo, pode ser, vamos ver o que que vai dar. Tipo, porque uma pessoa, a partir do momento que a pessoa te diz isso, não adianta você discutir. Não adianta. Então só responde, eu acho que você tem razão. Ou não também, vamos ver o que que vai dar, vamos levando e vamos ver o que que vai dar. E você corta o assunto. Então, quando eu falo de amigo, às vezes você tem muito amigo que você acha que é muito seu amigo, mas está te podando sem você perceber. Você tem o sonho de ser alguma coisa, puta, mas eu já tô com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu não vou largar uma vida confortável agora para mudar minha vida assim. Por que não? Quem que falou que você não pode? Quem que falou que você é velho? Quem que falou que... Então, é tudo isso que eu tô falando. Você tem uma força suficiente para acreditar tanto em você que qualquer coisa diferente que venha na sua direção, você vai falar, tá bom, vai entrar por aqui, sair por aqui, e sua vida vai continuar, e tá tudo bem. Às vezes, a pessoa que está te falando, ela tem uma intenção positiva. O que vai mudar a sua vida e o que vai fazer você acreditar nisso ou não é o significado que você vem dando para você. Você dá todos os dias um significado para tudo que acontece na sua vida. Às vezes, um significado pode mudar completamente o rumo da tua história. Basta você parar e analisar se aquilo que falaram para você faz sentido para você ou faz sentido para a pessoa. Pode ser que aquilo seja dela, não seu. Nós não temos capacidade de ler mentes, ainda bem. Então, tudo aquilo que talvez você enxergue no outro é teu. E aquilo que a pessoa enxerga em você é dela. Então, quando você receber algum tipo de crítica, algum tipo de ideias que não cabem a você, simplesmente deixa sair, deixa ir. Hoje, até por ser uma pessoa pública, eu recebo crítica todos os dias. Sim, tá tudo bem. E tipo assim, no começo, aquilo me fazia... E eu ficava... O que a pessoa acha que ela é de parar o tempo dela para me escrever isso? E aí eu ia lá e rebatia. Pá, 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 pá. Hoje eu falo exatamente isso. É um problema dela e não meu. Nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Você só vai aprender isso quando você buscar conhecimento. Assim como você, por exemplo, treina todos os dias, assim como você estuda para passar num concurso público, você também precisa treinar sua mente. Você precisa também entender as suas emoções. O que pode estar hoje impedindo você de chegar, de subir um patamar a mais na sua vida, talvez seja as suas emoções. O que pode fazer com que você desencadeie aí um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, enfim, que você comece a perder performance no seu trabalho, performance com os seus relacionamentos, pode ser que seja as suas emoções. O que um treinamento comportamental faz também em relação a isso? Ele vai simplesmente desconectar aquele fato daquela emoção. Quando você vai lembrar sim do fato, você vai lembrar de tudo que aconteceu, como a Carol aqui relatou para nós, tudo que houve na vida dela, mas vai conversar sem a emoção, sem trazer tudo aquilo de ruim novamente, porque nós fazemos uma desconexão e uma nova conexão neural através de exercícios. Eu ouvi essa semana, um amigo meu falando que ele teve uma depressão e que ele buscou ajuda sozinho, porque ele simplesmente tinha vergonha de falar para as pessoas que ele tinha isso. E aí, muita gente pode se questionar, você não tem vergonha de falar isso? Que você passou? Aí eu vou te responder, não tenho. Não tenho porque, pelo aquilo que a gente se falou no começo desse vídeo. Se de todas as pessoas que assistirem esse vídeo servir para uma, eu tô muito feliz. Objetivo alcançado. Porque quando eu passei por isso lá atrás, eu não tinha pessoas... Eu tinha vídeos de profissionais. Você procurava no YouTube e você achava vídeo
do psicólogo falando, do psiquiatra falando, do Buda falando, enfim. Mas você nunca teve pessoas que passaram por isso e falaram tão abertamente com relação a sintomas, o que fez, o que sentiu e por que tentou se matar. É bonito? Claro que não. Óbvio que não é bonito falar, eu tentei me matar. Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso justamente mostrando toda a minha vulnerabilidade, porque com certeza alguém está passando por isso. E alguém pode se identificar com tudo isso que eu tô passando. Que eu passei, aliás, né? Assim, Carol, eu costumo dizer para as pessoas, às vezes você reclama do que está acontecendo com você, da dificuldade que está acontecendo com você. Pense ao contrário. Pense o porquê que isso está acontecendo com você. Será que você não é um predestinado, uma predestinada em estar passando tudo isso para de repente estar fazendo como a Carol aqui, mostrando a superação dela, mostrando tudo que ela fez para hoje estar ajudando pessoas, ajudando mais de 69 mil seguidores que acompanham o trabalho da Carol? Te digo mais, te corto e te digo mais. Com certeza, se alguém está passando por isso agora, tá falando assim, Paulo tá falando besteira. Quem sou eu na fila do pão para ser predestinado de alguma coisa? Era exatamente isso que eu pensava. Mas por quê? Porque minha autoestima estava lá embaixo. Então, se você está pensando exatamente isso que eu estou falando para você, é justamente para você que a gente está dando esse recado. Porque única, exclusivamente, falta de acreditar em você. Pode até ser que não seja um predestinado para alguma coisa, mas também você não vai deixar ninguém cortar seu sonho ou alguma coisa que você queira só por meia dúzia de palavras que a pessoa falou. Legal. E o que eu te digo para encerrar é que você busque se conhecer mais. Pare imediatamente de cuidar das consequências. Pare de ficar cuidando das consequências. A partir do momento que você para de ligar para as consequências e você começa a prestar atenção na causa, a partir do momento que você para de viver as consequências e vive verdadeiramente a causa daquilo, que você vai a fundo, que você vai na essência, é exatamente nesse ponto que a sua vida vai dar uma reviravolta. As pessoas de sucesso, as maiores personalidades que inclusive já passaram por muitas coisas, inclusive eu mesmo, mas se eu for contar minha história aqui, nós temos mais 2 horas de vídeo. As pessoas chegaram no fundo do poço, elas só entenderam quando elas olharam, quando elas mudaram o foco para a causa e não para a consequência. Então, é uma dica, porque conselho nós não damos, nós damos dicas. Se fizer sentido para você, você pegue isso. Se fizer sentido para você, depois a Carol vai passar maiores detalhes sobre o Genium, sobre o meu site. Caso você tenha interesse em passar por um processo de imersão, eu digo a você o seguinte, vale muito a pena. Já passei por diversos, até hoje passo. E cada vez que eu saio de um processo de imersão, eu saio uma pessoa melhor, eu saio me conhecendo mais. E quando a gente se conhece mais, a gente consegue entender mais o próximo. Você só vai conseguir entender uma outra pessoa quando você buscar se conhecer. Porque você não conhece o outro, você nunca vai conhecer o outro. Quando você olhar para o outro e achar que você conhece o outro, você está julgando. E aí quando você julga, você está simplesmente colocando uma trave, uma venda nos seus olhos para olhar para você e solucionar os seus problemas, ok? Nossa, até parece que você é coach agora, falou bonito. Gente, é isso. Depois do feedback desse vídeo, talvez venham questões de vocês que façam que aqui a gente faça mais e mais e mais vídeos falando sobre o assunto, porque é isso que o Paulo falou. Se a gente começar a falar, aí vai dar 3 horas de vídeo. Esse foi o inicial, o start. Eu espero que vocês tenham gostado. A intenção é depois a gente trazer também, né, Paulo? Por exemplo, eu quero muito que minha mãe fale para vocês. O que minha mãe passou, porque é isso, que às vezes você não se identificou comigo porque você não tá passando isso. Mas a sua esposa, seu marido, sua irmã, fala assim, nossa, ela tá assim, mas não sei nem como eu posso ajudar. Esse vídeo talvez não seja para você. Talvez você esteja assistindo isso, não serve, tá tudo bem. Mas esse vídeo a gente está fazendo para quem precisa mesmo, para quem se identifique com tudo isso e que procure ajuda, que talvez me procure, talvez procure a Carol para buscar ajuda. Eu tenho vários profissionais que estão ao meu redor, naquilo que eu não faço, mas eu tenho recurso para indicar, certo? Se você precisar de alguma coisa, então
contem com a gente. A gente está fazendo esse vídeo para que esse vídeo cada vez mais seja divulgado e que pessoas que realmente se identifiquem com isso, se ajude e melhore aí suas vidas. É isso. Então, fique esperto que se bobear tem mais vídeos falando disso, tá? Ó, um beijo. Obrigada, Paulo, por ter me ajudado nessa. Eu que agradeço, gratidão e parabéns pela Obrigada. sua coragem, por você assumir a sua vulnerabilidade e ajudar tantas pessoas que estão aí assistindo você, Carol. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.